Já. Bom dia, sejam bem-vindos a mais um podcast das gurias, junto comigo e com a Lawane. Oi, Gurináticas. Gente, pra quem não sabe, Gurináticas é o nome do nosso fã-clube aqui no podcast. E eu vou deixar o chat aberto para dúvidas, sugestões, perguntas, porque hoje o tema é o fim da era Stalin e o nosso convidado, nada mais, nada menos, é o especialista Renan Sunahara para falar sobre o assunto. Seja bem-vindo, Renan. E aí, Renan, tudo bem? Tudo bom, meninas? É um prazer enorme estar aqui no podcast das Gurias. É uma honra poder falar um pouquinho o que foi a era Stalin. Eu acho que nada melhor para falar do fim da era Stalin começando a falar um pouquinho sobre o que foi a era Stalin, né, Renan? Que foi liderada por Joseph Stalin, né? Claro, lembrando bem que Joseph Stalin não é o nome real dele. O nome real dele é o Losef Vissarionovich Dzhugashvili. Que nome difícil. Pois é. Muito E difícil de pronunciar, né? ele nasceu na Geórgia, que era Gori, né? Em 1878, em dezembro. E ele teve 5 filhos ao longo da sua vida. E já no início do século XX, ele engajou no POSDR, que era o Partido Operário Social Democrático Russo, né, Renan? Sim, com certeza. É, o stalinismo, né? Ele foi um regime totalitário de caráter comunista ocorrido na União Soviética. E Ah, Letícia, você sabe me dizer qual foi o início dessa era e o fim dela? se eu não me engano, eu acho que foi entre os anos 1927 e 1953, que foi o ano que ele morreu, né? Certíssima, Letícia, muito bom. Então, gente, antes da gente continuar, eu tava pesquisando aqui, achei umas 10 características do stalinismo, que as principais práticas foram a imposição de um estado de terror, a economia planificada, que é centralizada no estado, a ação governamental baseada nos arbítrios do líder, a forte propaganda política, o nacionalismo extremo, oculta a personalidade do líder, a perseguição dos opositores por meio da execução ou do envio desses aos gulags, a perseguição contra a religião, igrejas fechadas e líderes religiosos presos ou mortos, a militarização da sociedade e a manipulação das informações e censura. Certo, Renan? Certíssima, Lawane. É um ponto legal pra gente comentar também que você falou da economia, né? É, na economia, na era de Stalin, ele fez o seu primeiro plano quinquenal. O que era esse plano? Ele estimulava metas para aumentar a produção na indústria. É, então, o que o governo fez? O governo soviético ele alijou que essas metas foram alcançadas e em 1932 o primeiro plano quinquenal foi concluído com 4 anos, né? Esse plano econômico ele criou uma grande pressão sobre os líderes e trabalhadores. O que esses trabalhadores, o governo, o que o governo ele exigia metas para serem alcançadas a todo custo. E com isso, os ambientes de trabalho ficaram muito tensos, porque levou os trabalhadores a trabalharem demais, levaram à exaustão, certo? O que também aconteceu quando o aumento de número de trabalhadores envolvidos na indústria, tiveram que aumentar essa porcentagem de trabalhadores, certo? E com isso, eles conseguiram alcançar, né, o plano quinquenal em 1932. Certo, meninas? Certo. Nossa, que interessante, Renan. Pois é. Hum, Mas, aqui no chat tem uma pergunta que não quer calar, que é o que foi o fim da era Stalin, que é o assunto principal. E aí, Renan, conta pra gente. Certo, eu vou falar um pouquinho, né?
Então, enquanto o regime teve vínculo com a morte de Stalin, ela aconteceu em março de 1953, ela vítima de um derrame. E nessa altura, Stalin estava no ápice da sua popularidade, principalmente contra a sua liderança na luta contra a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial, né? Ele foi sucedido por Nikita Khrushchev como primeiro secretário de Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética. É isso. E Renan, conta pra gente agora uma parte triste. Teve muitas mortes? Como que foi em relação a isso? Certo. Ao total das mortes, contando com tudo, dá 43 milhões de mortes, certo? Agora vocês pensam que. Vocês falam, quando fala a palavra Hitler, né? Vocês pensam que Hitler que matou mais. Mas com certeza Stalin foi o que fez mais cagada nessa altura aí. Nossa, pois é, né? Pensando desse lado, Verdade. é isso. Mas então, vamos perguntar aqui para as gurináticas o que elas fariam na época de Stalin, né? Se elas estivessem vivendo essa época. Tem algum comentário aí, Lawane? Tem aqui da Gabizinha 123. Ela disse que se ela estivesse no lugar assim da pessoa, ela fugiria. Ela não sabia o que fazer. Bom, eu faria a mesma coisa no lugar dela. O que vocês acham? Ah, eu acho que também. Eu não Ah, sei o que eu faria. eu tentaria procurar outra cidade, né? Ou viajar para outro lugar aí, para tentar buscar uma nova vida, porque nessa situação aí deve ser muito triste. Imagine você perde alguém da sua família. É bem triste a Pois é, situação. Pois é. pois é. Mas então, eu acho que foi isso o nosso podcast de hoje. Queria agradecer pela sua presença, Renan, por ter compartilhado um pouquinho do seu conhecimento com a gente. Volte sempre, quem sabe para falar de outros assuntos, né? Que isso, eu que agradeço aí a presença de vocês, é uma honra enorme estar aqui no podcast das gurias. E quem sabe mais pra frente a gente faz mais um podcast aí. Então, gente, vocês que estão assistindo a live, se quiserem deixar aqui nos comentários outro tema ou outro convidado que vocês queiram, fiquem à vontade e até o próximo episódio. Tchau, gente!